Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 424º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio. Mais detensos que já estão acompanhando quase 40 minutos de papo aqui, né, de prévia da edição sem edição. Hoje a gente estava falando da Odisseia, né, para fazer check-in da Odisseia de vibe coding do Mendes. E, junto comigo, seu Marcos Mendes e Guilherme Rambo e suas Odisseias. Tudo bom? Tudo bem. O check-in é do Rambo, tá? O vibe coding foi meu. Sobre o check-in, tô só com inveja. Quer dizer, não com inveja do check-in, porque quem escutou edição sem edição sabe, mas... O que vai rolar, Rambo? Oi, o que vai rolar é que eu vou pro Japão. A gente vai falar disso mais pra frente, sobre a sua preparação, parte tech da sua preparação. Agora, Rambo, o Ramon mandou uma dica. Ele estava ouvindo os episódios atrasados e ouviu você falando sobre digitar Option, aspas simples e depois a tecla C para fazer o C cedilha, mas somente apertando o Option C já faz o C cedilha. Não é relevante nem importante, mas economiza uma tecla na hora de digitação. Exatamente. Eu não sei se eu não expliquei direito ou se o Ramon não entendeu. Mais provável que eu não tenha explicado direito, porque pela minha experiência deve ser isso. Mas o que eu quis dizer naquele episódio é que quando você não está com o teclado no modo que eu uso, com aquele US International PC, daí você coloca aspas simples e C para fazer o cedilha. Porque eu faço cedilha com Option C, que é da forma como o Ramon descreveu. Então acho que eu não tinha explicado direito. Ou funciona nos dois layouts de teclado também e eu só tô lembrando errado, porque faz tempo que eu uso esse modo. Mas valeu a dica, Ramon, e já estou usando ela há algum tempo. Olha, eu não tinha ideia desse do Option C. É que meu Option C ele é um atalho para contar as palavras e os caracteres que estão na minha área de transferência, né? Então eu matei esse atalho, que por isso que eu nunca soube, porque eu sempre usei para outra coisa. Os meus atalhos globais é tudo Ctrl-Shift alguma coisa. Porque é muito raro ter algum app no Mac que usa Ctrl-Shift como modificador de atalho. Então aqueles atalhos do AirBuddy, por exemplo, é tudo Ctrl-Shift alguma coisa. Fica a dica pra quem quiser botar atalho global, porque é um problema. Aí volta e meia você acaba dando colisão com algum outro. Sim, no Photoshop, que é muito movido a trocentos atalhos, aí eu tô com a seleção, vou dar Command-Shift-I pra inverter. Aí ele abre um programa. Então eu tô passando por isso. Agora eu vou confundir se é o Mac que faz isso ou se é o Linux que faz isso. Acho que é o Linux. No Mac, quando você salva um caractere, né, um C cedilha ou um A acentuado, ele salva o A acentuado. No Linux, ele usa a forma decomposta. No Mac usa a forma composta, ou como falei, ao contrário. Mas no Linux, ele salva o acento e o caractere. Na verdade, o caractere seguido do acento. Então, por exemplo, você quer fazer um LS, né, uma pesquisa por alguma coisa que tenha o caractere acentuado. Você digita, sei lá, LA, sem o acento. Ele vai retornar o lá com o acento e o lá sem o acento, porque fica a parte. E isso é chato quando você copia arquivos entre Mac e Linux, porque dá essa diferença. Aí você copia, você olha e vê que o nome é o mesmo, mas você copia de novo porque ele... Não, eu não tenho aqui. Depois ele faz a conversão, né? Meio curioso, né? Que embora você faça essa digitação, acento e caractere, e vire um caractere, mas em algumas plataformas salva o acento e o caractere em separado no arquivo. Tem muita coisa no Mac que é assim no Mac há muito tempo e hoje em dia é carne de vaca, mas na época que o Mac adotou era super incrível. Uma delas é isso, tipo... Nome de arquivo, você bota o que você quiser no nome de arquivo, exceto 2 pontos, né? Que eu já revelei aqui. Qualquer coisa menos 2 pontos você pode colocar. Mas até hoje, eu tenho a mania, nome de arquivo é sem espaço, sem acento, sem caracteres especiais. O máximo que eu faço é colocar underline e traço, ou ponto e vírgula se tem alguma data com hora, aí eu separo por ponto e vírgula. Colocar barra em nome de arquivo eu acho estranho, mas o Mac aceita tudo, menos 2 pontos. Mas se você colocar, né, no Linux, no Windows, aí eu já não sei como é que fica. E no Mac também, antigamente, ele não exigia nem extensão nos arquivos, que é algo, inclusive, que o Syracuse até hoje reclama, né, que o Mac mudou isso, porque não precisava. E eu acho que
que isso acabou piorando realmente no Mac, como ele diz, porque hoje em dia você pode ter arquivos do mesmo tipo que abrem em apps diferentes, o que é legal. Porém, isso tem o lance da extensão, então às vezes você muda a extensão do arquivo, daí muda o app ou não muda. Então meio que ficou duas fontes da verdade em vez de uma só, porém é mais compatível, né? Agora, Ramos, você tá falando aí de nomes de arquivos e tudo mais, isso até eu relevo. O que eu não relevo é o povo aí do Mendes, a galera de agência com seus nomes de arquivos, que coloca lá versão final, projeto não sei o que lá, versão final. Aí depois, versão final finalizada. Versão final finalizada com solicitação da alteração do cliente. São nomes de arquivos gigantescos e todas elas são finais, né? Eu não aguento mais ficar mandando versão pra esse desgraçado .jpeg. Não, mas inclusive pra conferência lá o pessoal pediu drafts da palestra, né, dos slides e tudo mais. Aí o meu nome de arquivo E isso é outro detalhe. Gente, a gente vai entrar num rabbit hole aqui, porque assim, digamos que o seu médico pediu pra você mandar um formulário lá preenchido e tal. Vocês mandam o nome do arquivo, tipo, formulário de admissão.pdf ou formulário de admissão Guilherme Rambo. Marcos Mendes. Eu sempre faço isso, porque eu fico pensando, a pessoa recebe 50 milhões de formulários com o mesmo nome de arquivo, e aí vai que dá uma confusão ali. Então deixa eu botar o meu nome no nome do arquivo, que daí facilita a vida da pessoa. Se você que está ouvindo não faz isso, por favor, passe a fazer, torne a vida de todo mundo mais fácil. Todos os secretários e secretárias vão agradecer você. Totalmente. Eu só quero dizer que eu nunca usei esse arquivo, ok, 2, final, não deletar, old. Eu odiava quando tinha isso na agência, porque era exatamente... Chegava num projeto que estão te envolvendo depois de 2 semanas trabalhando nele. Era impossível com o nome dos arquivos. Isso sem contar que ainda nomeava camadas no Photoshop, no Flash. Aí, ou era tipo Layer 1, Layer 2, ou então era assim... A pessoa tinha o trabalho de renomear a camada, mas digitava com o cotovelo só qualquer coisa. Então pra que ter um maldito nome, né? Cópia de Layer 1. Cópia de Layer 2 de cópia de Layer 4. Isso é tipo e-mail FW. Nossa, Mesma coisa, FWD. Né? Então essas coisas... Eu vi muito em agência, mas eu não fazia não, tá? O da conferência que eles pediram drafts, daí o nome do arquivo é Try Swift Tokyo, Gui Rambo, Draft V1, Draft V2, Draft V3. Aí, quando deixou de ser draft, aí Guilherme Rambo, V1, V2, mas não precisou V2, tá na V1 e vai ser a V1 que já teve os drafts antes. E quando eu trabalhava com vídeo, daí você fazia o render, R1, R2, R3, render 1, render 2, render 3 e vai incrementando. Nunca fiz esse negócio de final. Não existe final. Pedir, não existe. Se você pôr final no arquivo, é pedir pra que você puser, né? Pra ter o 2, o 3. Não conta com essa certeza toda. Exatamente. E o que tinha de versionamento é só pra você manter o controle de versionamento. Toda a pasta minha da agência, até hoje é assim, né? Chegou no V5 de alguma coisa, eu tenho uma pasta old, que tem o V1, o V2, o V3, o V4, bonitinho, só pra ter o acompanhamento do versionamento. Mas essa loucura, assim, de sair do controle... E você vê, qual que foi, cara? Foi um documento do Google esses dias, o Guia de Prompts do Google, que era um PDF legal, mas era assim o nome, tipo, não sei o que lá, V2R do final, PTBR 2, ok. Eu já vi coisa da Apple, com essa nomenclatura também. Ninguém tá imune, mas não façam isso, não sejam a pessoa que faz isso. Agora, semana passada a gente falou sobre Kindle, o Wesley lembrou uma história legal, né? Certo dia o pai dele foi visitá-lo, e aí parou o carro na frente da portaria, foi se identificar na portaria, aí vem uma outra pessoa com um Kindle na mão e fala, pô, isso aqui, esse tablet é seu? E o pai dele não tinha tablet, ele falou, não é meu, mas aí ele pensou, mas peraí, não, mas a irmã dele, né, no caso a filha, a minha filha aqui tinha um, aqui usava para ler, aí ligou pra ela, aqui e tal, não sei o que. Resumo da história, sorte que esse rapaz ainda estava por perto, porque o Kindle veio em cima do teto do carro, uns 4 quilômetros, e não caiu. Caramba. Eu já vi coisas assim em cima do teto, né? Aquelas maletas, né, de executivo em cima
do teto do carro, assim, e nem dá pra você avisar muito, né? O motorista que traz o negócio do mercado aqui esses dias contou pra mim que, não sei, uns dias atrás ele andou não sei quantos quilômetros com a maquininha de cartão em cima do carro e não caiu também. Salve os acabamentos emborrachados. Porque o Kindle é isso, né? Se puser um iPad ali em cima, com o carro parado, ele escorrega de cima do capô do carro. Uma vez eu tava num estacionamento, andando, né, sozinho. E aí veio um carro assim, né? Eu falei, caramba, vou ser sequestrado, assim. Sabe que o carro, quando vai parado, assim, e você sente, né, que o cara abriu o vidro, né? Você sente toda aquela movimentação. Eu falei, caraca, vai dar ruim aqui. E aí eu olhei rapidinho, era uma família, né? Tinha um cara, tinha, né, possivelmente a esposa, tinha criança no banco de trás. E aí o cara começou como se estivesse me oferecendo drogas, assim, sabe? Me falando meio baixo, assim, meio sem entender. E sabe o que o cara tava me oferecendo? MacBook. Cripto. Ué? Como assim? Que doido, né? Ele me viu, provavelmente pelo Apple Watch, o fone de ouvido, assim, e ele falou, né, assim, e... Você quer aqui um MacBook e tal, não sei o que eu comprei, trouxe. Podia ser golpe, eu não entrei no negócio, mas parecia ser real. Né? O cara comprou, enfim, e queria vender, e sei lá o que rolou. Mas foi super curioso, que ele abordou e falou assim, meio tímido, eu fui tentando entender se era golpe, se não era. E aí a esposa interferiu, não, vambora, não sei o que, deixa de ser maluco, não sei o que. Aí eu vi que era autêntico, né? Eu fui... Como é que você aborda alguém na rua, num estacionamento, quer comprar um Mac? Enfim. Bem aleatório. Coca. Eu achei que fosse golpe. Se me perguntasse se não fosse a esposa ali na lucidez, eu falei, cara, sai, não faz isso. Só faltou ser uma van branca, né? Não, era um carro normal, assim, mas... Enfim, né? Ele comprou, se arrependeu, falou, o que eu vou fazer com isso aqui? Agora, sobre as informações de parentesco, né, para Siri lá nos contatos, o Ivan Wilhelm disse que, eu acho que se o Rambo, né, voltar a ser o pai do Mendes ou vice-versa, não lembra direito, ele usa essas associações porque tem lá o toque e os contatos têm nome das pessoas. Daí uma coisa que ele faz para garantir a segurança é exigir o Face ID para acessar o aplicativo de contatos. Além disso, ele tem uma automação que, ao ser aberto, ele bloqueia o telefone. Então fica um pouquinho mais complicadinho de usar o aplicativo de contatos, mas, né, entre nós não é algo que a gente use sempre. E aí, isso é uma dica legal, eu descobri que o Busy Contacts também faz isso de associação, mas ele completa, ele faz a ida e a volta. Então, se colocar lá o Mendes como pai do Rambo, vai aparecer que o Rambo é filho do Mendes, ele faz a ida e a volta. E outra coisa que eu achei legal, e esse era um dos motivos de eu usar o Mônica, é que às vezes você quer colocar referência de parentesco, mas você não tem o contato daquela pessoa na sua agenda, né? Você tem o seu amigo e aí você tem a esposa do seu amigo. Você quer salvar ali o nome da esposa, mas você não tem o contato da esposa. E aí ele permite que essa relação seja um nome ou um contato. E ele não se perde. E aí você vai lá. Bacana. Achei bem legal. Agora eu só fiquei confuso no seguinte aqui na explicação do Ivan. Se ele tem uma automação pra, na hora que abrir o aplicativo, bloquear o telefone, como é que ele usou o aplicativo? Bloqueia. Eu pensei a mesma coisa. Eu sei. Mas é que eu acho que eu mesmo consegui responder, porque a primeira reação que eu tive foi, como assim? Mas como é que usa? É que deve ser, tipo, você... abre ali, daí ele bloqueia o telefone, daí você desbloqueia o telefone, aí o app já está aberto, então ele não executa a automação de novo. Honestamente, eu acho totalmente desnecessário, porque se já tá bloqueado com Face ID, você só tá colocando duplo Face ID, e tem um detalhe importante que eu reparei, eu não sei se é uma mudança recente ou se já é assim desde o começo. Logo depois, tipo, você acabou de desbloquear o iPhone, você abre um app que é bloqueado por Face ID, ele não faz a autenticação com Face ID. Porque... Mas tem que ser, tipo, acabou, assim, no instante. Eu imagino que é porque o Face ID tá vendo a sua cara ainda. Não deu nem tempo de esfriar o sensor e você já abriu o app. Então, porque eu coloquei muitos mais apps protegidos por Face ID recentemente, aí eu percebi isso, que se é logo depois que você desbloqueia e você abre, ele não pede de novo. Mas é novo isso, você falou.
Eu não sei, eu não tenho certeza se é novo. É porque eu não usava tanto esse bloqueio com Face ID. Eu comecei a usar mais recente. Tá, ok. Então, tô perdendo um monte de coisa, inclusive com a dica do Ivan. Do Ivan Wilhelm. Do Ivan. Obrigado pela dica. Certeza que bastante gente vai achar útil também. E sobre manter o celular no bolso durante as interações sociais, a Mariana Mentivolio disse que realmente celular no bolso une a praticidade de sentir se chegou alguma notificação com o celular não interferindo na interação social, mas um detalhe que... agora sim, tava achando estranho esse comentário da Mariana, mas agora fez sentido pra mim. Mas um detalhe é que todos vocês são homens dotados do benefício da calça com bons bolsos. A maioria das roupas femininas ou não tem bolso ou tem minúsculos que nem pode contar como bolso. Isso força com que ela fique com o celular na mesa, tela pra cima se tiver num momento de pouco foco, e quando ela precisa se concentrar, aí sim, né, coloca a tela pra baixo, mas sempre no silencioso. Isso é uma verdade, né? Mas por outro lado, a mulher tem sempre a bolsa, né? Pode colocar dentro da bolsa, né? É bolso e a versão feminina do bolso é bolsa, né? Bem óbvio, né? Tá na etimologia. Essa é a desculpa que os fabricantes de roupa usam, né? Mas acho que a mulherada aí tinha que fazer uma rebelião exigindo direitos iguais nos bolsos também, porque... Eu já ouvi muita mulher reclamando desse lance da roupa feminina, que o próprio conceito de roupa feminina masculina eu já acho meio, assim, tem algumas que são bem óbvias, mas tem outras que eu acho desnecessário. E aí, calça masculina, cheia de bolso e tudo mais, calça feminina, mesma calça jeans, normal, simples, a feminina não tem bolso e custa o dobro do preço, por algum motivo bizarro, né? Eu achava que se há 20 anos se tivesse contado que com a popularização de telefones, etc., todo mundo vai sair, né, fone de ouvido no bolso, telefone no bolso, que esse problema não estaria resolvido, eu ia falar, não é possível, né? Mas não, a gente tá com o mesmo lance de que, né, cabe, sei lá, nada, né, um teco da mão no bolso. Antigamente eu acho que os bolsos eram dimensionados pra caber o maço de cigarro, né? Mas vocês lembram, sei lá, a diferença, que houve uma época em que a gente usava celular no cinto, que não era no bolso? Sim. Cara, eu nunca me esqueço. Estavam construindo a nossa casa lá no Rio Grande do Sul. Aí o chefe de obras lá foi uma das primeiras pessoas na cidade a ter um celular. Aí tava ele lá cavando o buraco da fossa pra fazer a fossa da casa, com o celular pendurado, voando barro no celular, pendurado no cinto, aqueles Nokia tijolão assim, com a calça quase caindo. Enfim, essa cena eu nunca vou esquecer. Tudo bem que, né, foi mudando o tamanho, mas o próprio StarTAC tinha, né, não era uma bolsinha, mas um suporte de plástico que você colocava no cinto. Eu até brincava, né, que era o meu bate-cinto de utilidades e o telefone era o bate-papo, né, enfim. E então tem ali uma evolução, mas concordo aí, tem que fazer uma revolução para calça de bolsos maiores. O Matt falou, minha namorada compra na seção masculina por conta de ter bolso na calça. E o Devlin falou, aquele telefone super pesado, preso no cinto, né? Eu lembro do StarTAC que tinha, era tipo uma capinha de sei lá, de couro que tinha um passadorzinho de cinto mesmo. Não era o plástico, tipo o controle de garagem de condomínio, assim, né? Que tem aquele clipezinho de plástico meio tortinho. Era o passador mesmo. Que era pouco prático, né? Porque você tinha que tirar o cinto pra tirar o negócio, mas ainda assim, era assim que funcionava na época. E um follow-up sobre os geradores de imagem da nova versão, né, do ChatGPT. O Yoshi tá de fantasia, Rambo? Eu já tinha tentado fazer alguma brincadeira com foto do Yoshi com a versão anterior e com outros geradores de imagem, mas como esse novo do ChatGPT tá muito bom em realmente usar a imagem de referência, eu tentei de novo. Aí eu mandei uma foto que foi tirada do Yoshi aqui na sala de casa, né, dá pra ver ali atrás a caixinha onde ele dorme, a porta, o pedacinho do sofá e tal, o cenário, né? E ele tava sentadinho. E aí ficou uma foto... O mais incrível é que, assim, o cenário na foto gerada é praticamente idêntico ao cenário real da foto de referência, que é a minha casa. Então, uma pessoa olhando assim de relance vai ficar muito factível de ser realmente uma foto do Yoshi. Porém, o cachorro
é um Korg, não é o Yoshi. Aí eu, por ser da família do Yoshi, eu acho que eu sei diferenciar um Korg genérico do Yoshi. Outras pessoas talvez nem tanto. Aí a questão é, eu postei essa foto no Instagram do Yoshi e eu acho que ninguém que comentou na foto sacou que era IA. Mesmo eu tendo colocado aquele flag, que é IA no Instagram, porque eu sempre coloco quando porque é justo colocar. E nas hashtags ali na descrição também botei pra ficar óbvio que não é uma foto, mas eu acho que ninguém reparou. E isso me deixou um pouco... Eu tô achando que se eu for postar de novo, eu vou colocar uma marca d'água em cima da foto pra ficar bem óbvio mesmo. Mesmo assim, vai ter gente que vai ignorar a marca d'água, mas pelo menos eu fiz o meu máximo, né? E aqui eu acho que esses avisinhos de flag de IA e coisas são muito sutis. Tinha que ser mais evidente. Eu tinha uma pergunta a respeito dessa foto. É um tanto quanto deselegante. Mas vou perguntar assim mesmo, né? Vou ofender algumas pessoas, mas... Porque o chão, ele tá desalinhado. Né? O ladrilho não casou. De repente, o ladrilho na sua casa não tá casado e tá tudo certo. Tá, mas... porque senão eu não moraria aqui. Tinha se mudado. Mas imagina se eu falo assim, pô, o ladrilho não tá, né, casado. Mas não tá, mas ia ser desconfortável. Mas o que me pegou nessa foto foi, pô, esse ladrilho aqui não tá aqui. Eu até peguei uma caneta na hora que eu vi essa foto, eu tava com uma caneta. Eu coloquei a caneta em cima da linha de trás pra ver se tava ali fazendo a projeção. E não tava. Falei, sabia que não tá. Mas eu fiquei quieto aqui, não vamos falar. Aí eu falei, o rabo também, a cauda não tá alinhada, né? Deveria estar um pouquinho mais reta. Eu como tava com a caneta, fiz a projeção. Vou falar do rabo, não vou ser deselegante falar do ladrilho, que não dá mais, né? Agora já falei. O rabo tá meio nada a ver também, Agora já falei que fui deselegante. Quando eu bati o olho, eu achei que era de verdade, porque o acabamento está excelente. Sim. Aí eu pensei, nossa, como é que ele enfiou o Yoshi nessa roupa? Porque tem essa emenda na frente, mas que aí que eu saquei. Aí que eu percebi que tinha o AI Generator em cima. Na verdade, quando vi o AI Generator, eu achei que estivesse brincando, porque era uma foto tão maluca que ela poderia ter sido gerada por IA. Mas não, eu botei o Yoshi na roupa. Não, ela foi gerada por IA. Então, o que me chamou a atenção foi justamente, assim, as reações das pessoas à foto são as reações que eu esperaria se eu postasse uma foto do Yoshi de fato fantasiado de Yoshi, no fim das contas, que é um dinossaurinho, né? E não só... Eu não esperava ninguém comentar nada na foto, enfim, eu só postei pra postar. Mas é estranho, porque realmente a impressão que dá é que as pessoas reagiram. Eu tenho certeza que alguma pessoa que viu a foto, que não sabe que é IA, que me conhece, qualquer dia vai se encontrar comigo e vai, como é que tá a fantasia do Yoshi? Ou vai vir aqui e vai perguntar, cadê? Bota a fantasia no Yoshi, vamos ver. Sim, certeza que alguém vai sair contando pra falar, nossa, deve ter um lugar que vende roupa de cachorro que é super legal, eu vi, tem o Rambo e tal, que super bonitinho, acabamento e tal, ficou justinho. Não, existe roupinha parecida, isso só que sim. não vai nível, fechar dessa forma. A questão da fantasia, ela nem me pegou, porque aqui na região tem bloco de carnaval. Não, tem a questão do ladrilho, mas a da fantasia, aqui tem bloco de carnaval de cachorro, e a galera leva cachorro fantasiado. Então, tipo... Chama carnaval? É o blocão. Carnaval. E é onde eu passei com o cachorro. E aí eles fazem no sábado, domingo, depois do carnaval, antes. Não tem como você fugir. Você vai ver um cachorro fantasiado de bailarina. Tem umas roupinhas legais. Até tenho vídeos também na internet que eu paro em todos eles. A faquinha, né? Assassina que vai andando e balançando assim, né? Sim, é ótimo. Tem uma que é de entregador de UPS, que no Brasil deve ter a versão de Correios, né? Que parece que ele tá carregando uma caixinha, assim, é muito bonitinho. De Correios não chega. Fica em Curitiba. Exato. Mas acho que foi um excelente experimento. Primeiro, né? Mostra como o acabamento é super bacana mesmo. Eu não sei quais outros experimentos vocês fizeram ao longo dessa última semana. Eu vi que eles deram uma apertada, né, inicial e os GPUs derreteram, né? Aliás, a gente comentou rapidinho na semana passada sobre o impacto disso, etc. Como tinha espalhado até por conta do contexto do Estúdio Ghibli. E o Sam Altman falou, cara, te acrescentou 1 milhão de pessoas, acho que tipo em 1 hora. Ou em um dia, sei lá. E tanto 1 hora quanto um dia é absurdo, né? Você acrescentar 1 milhão de pessoas, né, por conta de uma ferramenta dessa. Então, eles
eles falaram, gente, vai dar uma segurada, tá derretendo a GPU aqui, mas pra você ver como esse tipo de coisa explode e cai tão vertiginosamente quanto sobe, que nessa semana abriu fazer foto pra quem não tem a conta paga. Já liberou. Então, se liberou nesse nível, quer dizer que já ficou sob controle, né? Muita gente fez a conta, pagou, vai usar aqui, mas... Esse 1 milhão inicial, o elefante na sala, que sempre que acontece uma coisa assim, é que desse 1 milhão, se 500 mil ficarem, é muito, né? Então, Sim, 1 milhão foi lá, fez 2, 3 montagenzinha bonitinha e beleza, já tá satisfeito e é isso, né? Mas Exatamente. É o hype, né? Lembra que teve aquela IA de envelhecimento, que todo mundo mandava foto, envelhecia, aí depois teve uma... Aí descobriu que era russo o app, aí todo mundo, não usa, tá indo pra Rússia. Aí passou um ano, teve uma outra que gerava 20 fotos com IA, que vinha foto com 6 dedos, e todo mundo pagava também, acho que 10, 20 dólares. Todo mundo fez também. Essa coisa de imagem, assim, acho que pega a galera, né? A galera, caramba, vamos... E tá super bem feito, não tem... olhando, você não coloca defeito. Você diz, cara, esse aqui foi... Tirando o ladrilho. Agora, que vai ser insano daqui a um ano estar assim a geração de vídeos, isso vai. Porque foi no mesmo vetor de foi quando o DALL-E começou a aparecer, aí começou a aparecer aquela Pika Labs, como é que chama? As concorrentes todas, né? O próprio OpenAI com o Sora, que decepcionou, mas todas correram muito atrás. A Crea, cara, a Crea é muito louco como eles são sangue nos olhos e muito rápidos para achar soluções boas para as coisas e para vídeo também. Então, certeza que esse acabamento vai estar disponível ao alcance de todo mundo daqui a um ano para vídeo. Isso é inevitável, que é assustador e mó legal. Eu acabei de fazer um teste aqui, que eu já tinha feito também na versão antiga, não tinha feito na nova, que é pedir um diagrama esquemático de um circuito eletrônico que faz algo específico para eu mandar pro meu irmão e ele dizer se tá certo ou não. Fez aqui, tá bonitinho, agora se tá certo eu não sei. Uma coisa que eu tentei fazer, que o pessoal usou muito na semana passada pra gerar o último episódio de Severance, várias cenas no estilinho do Estúdio Ghibli. Eu falei, legal, agora eu vou pegar uma dessas imagens, vou jogar no Crea e falar, essa cena aqui faz com que eu desça isso e tal. Ele não seguiu o que eu pedi, mas a animação ficou 80% consistente. Então a cara do personagem ficava, né, era a cara da Halle. Então ficava bonitinho, ela virava pra frente, pra trás e tal. Tentei fazer uma cena que, enfim, envolve um corredor, né? Não quero dar spoiler pra ninguém, mas é impossível alguém não ter visto uma cena de um corredor de Severance nas últimas 2 semanas, né? Então tentei fazer também, aí ele se embananou inteiro, porque vindo em direção à câmera, não tá muito bom ainda de fazer, mas todos eles estão tateando isso, e especialmente pra essa coisa de transferência de estilo. Se já usar uma base ali, visual, pra criar em cima disso, ao invés de criar do zero, vai ser muito rápido, que esses modelos todos vão começar a dar suporte a isso convincente, consistente e com acesso barato, né? Sei lá, 5, 10... Barato naquelas, né? Tipo, 5, 10 dólares por mês. Pra fazer um negócio desse, seja profissional ou só como um hobby, uma brincadeira, vai ser muito rápido. Agora, eu fiquei rindo internamente aqui, porque enquanto a gente tá conversando, o Rambo tá colocando em prática aqui uns prompts para um projeto que ele tava fazendo de geração de imagens. Bom, você pode explicar que o projeto é seu, né? Mas eu dei muita risada da última foto que você mandou pra gente. Eu tinha feito esse teste também com a versão antiga, que era... Nossa, eu tenho que fazer aquele dos filmes da Pixar. Eu achei que era esse que você ia falar que você tava fazendo antes. Não, mas esse eu vou fazer também. Mas o pessoal, tipo, personagens de linguagens de programação. Então pega uma linguagem de programação e cria uma pessoinha representando aquela linguagem de programação. Aí eu tentei em estilo anime primeiro, e aí eu tentei no mesmo chat. Eu expliquei o conceito e aí, vamos começar com Swift. Daí ele fez lá a menininha anime Swift com a blusinha laranja com o logo do Swift. Daí eu falei, agora faz de JavaScript. Aí ele fez exatamente a mesma personagem, só trocou o logo da blusa de Swift pra JavaScript. Aí eu entendi, então não dá pra fazer tudo no mesmo chat, porque daí ele usa a imagem anterior como referência e faz basicamente a mesma imagem. O que muitas vezes é o que a pessoa quer, então eu até entendo. De repente, se eu falar explicitamente, não use a imagem anterior como referência, talvez funcione, não sei. Eu criei, aí eu
fiz criando o chat novo, só que o anime tava ficando muito igual sempre, o personagem. Aí eu resolvi fazer foto realista, como se fosse pessoa de verdade. E aí eu fiz esse esquema de criar um chat novo pra cada uma, pra uma imagem não influenciar a outra. E tá ficando legal. Assim, eu gostaria que tivesse mais personalidade da linguagem em si na pessoa. Mas eu não sei se ele tem medo, talvez, de brincar com certos estereótipos e ficar meio, né? Agora, a linguagem Rust é um cara ruivo, né? Então, né? Não sei o que ele quis dizer. Pra ver se faz um cara brasileirão, assim. Pô, verdade. Vou tentar. E aí, o mais engraçado foi o Mendes falou, tenta fazer isso. Fortran, COBOL. Daí eu pedi COBOL e ele fez uma vovozinha digitando uma máquina de escrever. Parece uma bibliotecária. Sabe quem que ele fez? A Katherine Johnson, que era da NASA. Verdade. E ela usava esse cabelo, esses óculos. Fez ela. Ironicamente, ela usava Fortran e não COBOL. Ainda assim, foi ela que o modelo desenhou, que é muito curioso. Muito legal. Depois caça uma foto dela quando eu tava mais velhinha, né? Quando ela era jovem, tudo bem, o cabelo parecido. Eu já vi, quando você falou o nome, eu olhei pra foto... É ela. Pois é. Muito legal, muito legal. E o da Pixar, aproveita antes que a Pixar resolva conseguir... Aliás, você viu o que eles fizeram essa semana? Que você não pode mais criar imagem com base em estilo artístico de pessoas, só que de empresas tudo bem. Eu achei curioso. Um artista, né, que tenha um estilo muito específico, não pode. Agora, Pixar... É uma empresa, não é um artista específico, né? O processo é mais fácil de ganhar. Então eles vão... Agora vai deixar. Isso, claro, né? Bate em cheio com o lance do Estúdio Ghibli, né? Pois é. Mas bem bacana. Posso colocar na descrição aqui o link pra essas fotos? Claro, pode botar. E vou fazer pedir pra fazer o da Lua e daí se ficar legal a gente bota também. Vai ser bem estereotípico, né? Um berimbau no fundo. Um cara com a camisa da CBF. Ou não, vai ser com virado pra lua mesmo, assim, né? Vai ter uma coisa meio astronômica. Agora eu quero saber das preparações tech pra viagem do Rambo, mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público. Geralmente seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet, Apple TV ou até mesmo um aparelho de TV com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que é disponibilizado aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado no Brasil, com a ExpressVPN, você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade de conexão e é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na sua assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual, começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Pois bem, eu quero fazer uma viagem para o Japão. Que cuidados tech eu deveria ter, Rambo? Ou quais cuidados, que preparativos tech você está executando? Que preparativos, em que aspecto vocês querem saber primeiro? Vamos lá, eu pensei em trazer esse tema porque você tá indo pra um lugar onde o alfabeto é completamente diferente, tudo é absolutamente diferente, não é que nem, sei lá, ir pros Estados Unidos
ir pra uma Alemanha que, né, meio de orelhada ali, você consegue... Não, é tudo idioma... E aí eu passei horas e dias em Duolingo estudando e a ponto de conseguir pelo menos ler o alfabeto coreano, mas eu não vou pra Coreia, né? Então, exato. Eu achei que você tava falando aqui que você tinha feito isso em preparação para ir pro Japão. Fala, pô, isso o Rafa tá fazendo japonês no Duolingo faz tempo, legal. Então ele tem um basiquinho ali, um mínimo, né? Mas o problema é que eles usam muito kanji, e aí o kanji é a última coisa que você aprende quando você tá estudando, porque é muita coisa pra memorizar. Sim. Então eu prevejo que Visual Intelligence pode vir a ser útil. A questão é que, assim, o contexto da viagem, ele é muito de, tipo... A gente vai na Disney, por exemplo. É um lugar extremamente turístico. Então, por exemplo, a gente vai passar basicamente um dia inteiro na Disney do Japão. Lá provavelmente vai ser relativamente tranquilo. Embora eu já vi que as atrações em si é tudo em japonês e então se vira. Né? Vai na vibe. Vibe Disney. Então, tem isso. A gente vai estar em Tóquio, numa região bem turística, então tem muita coisa que tem em inglês, muito restaurante com, né, o pessoal até já avisa assim, ó, se tiver alguma coisa em inglês na placa do restaurante, você é bem-vindo. Então, né, eles têm paciência com turistas. A gente vai sair pra jantar num dos dias da viagem com um amigo meu que é de lá e é japonês e obviamente fala japonês, então nesse dia provavelmente a gente vai ir num restaurante proibido pra turistas, porque daí ele faz a comunicação pra gente. Mas apesar disso tudo, eu acho que vai calhar bem ali um Visual Intelligence, um Translate. Eu fui lá nos ajustes do iPhone e mandei baixar offline o inglês e o japonês, para poder fazer tradução entre uma e entre a outra, para se precisar tem ali. Daí também os mapas a gente baixou offline, eu baixei no mapa da Apple, eu baixei praticamente o Japão inteiro. Enfim, um raio bem grande ali em torno de onde a gente vai ficar para não ter perrengue, embora a gente vai contratar lá o Gig Sky, então vai ter internet. O que eu pensei foi que essa viagem fazer agora, em 2025, ela é bem diferente de fazer essa viagem há 5 anos, que é muito diferente de fazer 10 a 15, né? Vou baixar o mapa do lugar no Google Maps, já tinha um tempão, agora eu não sabia disso, mas então tem no Apple Maps também, bacana. Faz um tempinho já que tem. Então é esse tipo de preparação que eu tô pensando, né? Eu tava até comentando hoje em off, antes da gravação aqui, sobre como eu ia passar a viagem inteira pendurado no Visual Mode do ChatGPT. Claro, dependendo de ter um acesso bacana à internet, mas suponho que lá isso não seja exatamente o grande problema, né? Então, para conseguir não só ser intérprete de placa, né, em tempo real, isso acho que um overlay de texto em tempo real traduzido, como outros apps fazem, pode até ser mais eficiente, mas, né, olhar pro mapa assim, como é que eu garanto que eu vou pra esse lado e não pro lado oposto? Daqui a pouco eu vou descobrir que eu fui para Hokkaido e nem sei como é que eu cheguei aqui, né? Esse tipo de coisa. Aí a gente viu pelas nossas pesquisas, principalmente o Rafa, ele que fez mais pesquisas, que o Google Maps para metrô lá supostamente funciona super bem, então... E a gente até fez uns testes ali e ele realmente indica certinho o trajeto que você tem que fazer, bonitinho. Uma coisa... Eu comentei, não sei se eu comentei com vocês, mas assim, o fato é, eu nunca me preparei para uma viagem de uma forma tão digital quanto para essa. Porque sempre tem uma outra coisinha ali, mas dessa vez, é muita coisa no iPhone que tá ali. Então, o próprio Japão tem um esquema lá que você pré-faz a sua imigração, tem um site lá que você acessa, um web app que você preenche tudo, já faz declaração de aduana e coisa e tal, pra ser mais liso na hora de entrar lá. Vamos ver se vai ser, né? Mas supostamente é pra ser. Tem o Suica, que é pra você usar o metrô, aí você vai lá no próprio aplicativo Wallet, vai lá no mais, aí tem lá Transit, Suica, você bota quanto você quer,
eu acho que a gente botou 5 mil ienes. 5 mil, paga com Apple Pay, pum, aí você tem o Suica e já fica como Express. Então eu posso usar o metrô lá a hora que eu quiser, desde que esteja dentro do meu saldo, usando o iPhone, só pistolar, bater lá na maquininha, botar sem bateria o iPhone e continua funcionando. Então, esse tipo de coisa, assim, é muito maneira. Por outro lado, eu acho que é uma das viagens... Não é uma das. É a viagem internacional que eu vou levar a maior quantidade de dinheiro vivo na moeda local. Porque de todo mundo que eu falei, a pessoa falou, lá você vai usar dinheiro vivo, principalmente em restaurante, esse tipo de coisa. Então, achei melhor ser precavido. E a própria moeda é bizarra, né? A conversão. Acho que leva uns dias pra sim. você conseguir adaptar o modelo mental de que se uma Coca-Cola tá caro, se tá barato, se tá absurdo. No geral, fazendo algumas continhas aqui, pra gente não é um lugar muito caro. Assim, tem coisa... Cara, fala. Disney é bizarramente barato, assim... Na comparação com outros de Paris e Estados Unidos, né? Sim, não, porque, tipo, a gente comprou o ingresso pra nós dois, deu, tipo, 500 e poucos reais. E nos Estados Unidos, Europa, deu quase 2 mil reais. É caríssimo, assim. Então, é realmente... E outras coisas também eu tava vendo. Hotel foi normal, assim, não achei barato nem caro. Voo foi... porque a gente pagou o voo do Rafa, né? Porque a conferência não ia pagar o voo dele. Foi bem caro. Não foi tão caro quanto a conferência pagou o meu, porque eu vi lá no ticket que eles mandaram, eles pagaram bem caro o meu voo. De executiva, voos, né? Quem dera, né? Até parece. Jura que não? Uia. Claro que não. Tá louco? De executivo era mais de 100 mil reais o executivo. Não, aí não, né? Não tinha condições. Sério, isso o patrocinador paga, mas aparentemente não é assim. Não dá. É curioso, né? O Japão, né? A gente pensa na modernidade, né? E os caras lá ainda estão no dinheiro, né? Não tem essa cultura do cartão. É que né? qualquer lugar, pra brasileiro, eu acho que qualquer lugar, tá? Eu acho não, eu tenho certeza. Qualquer lugar do mundo, pra um brasileiro, vai estar atrasado no quesito pagamentos digitais, porque o Brasil tá à frente do mundo inteiro nisso. Não é questão de o Brasil tem a melhor tecnologia, não é necessariamente isso. É questão de hábito, de adoção. Assim, tipo, vendedor de picolé na praia tem maquininha de cartão, se não tiver, você paga com Pix e fechou. E lá fora não é tão assim. Eu sei que no Japão eles usam muito carteiras digitais. Só que aí o estrangeiro não tem acesso a isso, né? Então você acaba ficando de fora. Eu sei que a China também é muito isso que eu ia falar, avançada nesse aspecto. A China você tem o dinheiro digital, né? Lá você não paga em dinheiro físico. Você paga, tem que pagar lá, entre aspas, no cartão de crédito deles, né? Na moedinha digital deles. E o Japão, né? Porque né, tem aquela coisa assim, e tem muito do choque cultural, né? Da gorjeta também, os caras não é muito bem visto, né? No mundo inteiro, da gorjeta é uma coisa legal. Lá no Japão é ofensivo, então tem, né, algumas peculiaridades. Alguns lugares da Europa o pessoal não gosta também. Não chega a ser ofensivo, mas fica estranho. Cara, isso é muito diferente em cada país, é bizarro. Lugar que a gorjeta vem na conta, que não vem, e não vem, você não precisa pagar, vem, você precisa pagar 10, 15, 20%, quanto que é, 30. Se você vai colocar dinheiro mesmo passando no cartão. Isso é um caos, cara, é muito louco como é bagunçado. Tem um lugar que é ofensivo, que você tá me dando esmola? Sai daqui, ô, seu turista, você acha que eu ganho mais que você? É verdade. Muitas vezes é verdade. Né? E esse Suica que você falou, eu lembrava que no Japão tinha um negócio chamado Felica, que era alguma coisa de comunicação que era um padrão diferente. E eu achei que era de GPS, mas não, é disso aí. É de NFC. Então, é proprietário da Sony, mas virou meio padrãozão de lá, geral. Aí eu cacei aqui antes da gravação e tem 10 outros cartões. Tem o Pasmo e o iCoca. Olha aí. Que tem suporte em Apple Pay e Google Pay. E isso veio junto quando começou o Express Transit. Quando a Apple resolveu adotar isso como um jeito de fidelizar o pessoal a usar o Apple Pay, no fim das contas, né? Mas NFC para essas coisas. Então, lembrava que tinha esse Felica, que veio junto de quando o Breaking Bad teve episódio Felina. Aí eu misturava um com o outro, não sabia qual era qual mais.
Parte da diversão de viagem é você cair no lugar que você não tem uma descobertinha. Fala, nossa, virei numa ruazinha aqui, descobri um restaurante que você não tá ligado, que tem que todo mundo ir, tá, não sei o que lá. Quando você tá deixando aberto pra acasos, e de novo, eu sempre penso na ressalva de você tá num lugar que ninguém vai falar o que você fala, numa letra você não entende, né? É diferente de estar no meio da Pensilvânia e se perder numa rua, né? Você tá deixando aberto pra esses acasos ou não vai arriscar nesse nível? Cara, a gente tava vendo um vídeo esses dias que era de um americano que tava no Japão, que a gente queria ver uma atração lá, pegar uma ideia de como era pra ver se a gente queria ir. E aí, uma hora no vídeo, ele para e conversa com uma menina japonesa lá, que faz parte, trabalha lá naquele lugar. E aí eu fiquei vendo, e daí eu olhei pro Rafa e eu perguntei, essa menina tava falando inglês? E ele falou, sim, tava. E aí tem isso, né? Eita! Tamo ferrado. Porque fonemas o inglês... são um desafio, pois é. Eu já tive um pouco de contato, mas, por exemplo, naquele vídeo eu não entendi nada que a menina falou. Embora, quando a gente chegou no hotel em Paris, quando a gente foi, a menina também falou inglês, só que em francês, e eu consegui entender quase tudo. Então acho que ao vivo é um pouco mais fácil. Mas e também vai acostumando ao longo dos dias, embora a gente tenha só uma semana. E aí tem essa questão, eu tenho 3 dias de conferência, o Rafa tem 3 dias, então que ele vai poder aproveitar mais do que eu. Aí eu não sei o que ele vai fazer. A gente já organizou, eu vi que tinha algumas coisas que era mais a vibe dele e outras que eram mais coisa que a gente gostaria de fazer junto. Aí a gente, além da Disney, que é basicamente um dia inteiro, que a gente ficou em dúvida se ia ou não, mas aí, vamos tá lá, a gente gosta, vamos, né? Que daí já aproveita e é barato também. Então, vamos. A gente marcou essa janta com um amigo lá, que é de lá, pra ter uma experiência mais local, digamos assim. E o lance é que, assim, não quero que ninguém se ofenda, mas, assim, a gente não gosta muito de comida japonesa, não é muito a nossa vibe. Então, assim, sushi... não gosto, já tentei, não consigo. E aí eu comentei com esse amigo, né? Só que a gente não gosta de sushi. Ele falou, eu também não. Então, né? A ressalva então, é sempre essa. Sushi é tipo comida de festa, dia a dia não tem nada a ver com isso. Temaki é invenção brasileira, vai ser outra coisa, né? Sim. Então, enfim, mas aí tem uma regiãozinha lá que é cheio de negocinhos que a gente quer ir. E aí a gente vai... um dia de manhã lá, que é o primeiro dia da conferência, ela começa só de tarde. Então, de manhã a gente vai nesse lugar lá, que aí tem vários cafés de bichinhos. Tem um lá que tem uma lontra, inclusive. Aí sim. Então, não sei se a gente vai nesse, mas a gente vai em pelo menos um café de bichinho. Aí a gente vai escolher lá o que tiver com menos fila, o que tiver disponível no dia. Tem de coruja, tem de... Aí... Teve 2 que a gente meio que... não vamos nesses aqui, que é o de Shiba Inu, porque é só um cachorro, né? Cachorro tem aqui, embora o Shiba Inu seja diferente e interessante, mas enfim, e tem um que é de chinchila, e tem um café de chinchila aqui em Florianópolis. Então, se a gente quiser ir num café de chinchila, a gente pode ir aqui, não precisa ir no Japão. Real. Exatamente. Então, vamos no que tem lontra, tem um de porco-espinho também, que eu achei bonitinho, tem de coruja, tem vários bichinhos. Aí a gente vai ver lá, algum café de bichinho a gente tem que ir. A fixação do Japão por bichinhos é muito louca, né? Algum bar de whisky também, estamos querendo ir. E é isso, basicamente. Fazer umas comprinhas, né? Tem a Don Quixote lá, que é bem grande, tem bastante... Tem a loja dos Pokémon, tem... A gente tá levando uma mala quase vazia pra trazer umas quinquilharias junto, de volta. Agora, eu vou te perguntar depois sobre cidade, etc. Isso pode ficar aqui pra quem... Os nossos clientes Platinum, deles são sem edição, fica depois da gravação aqui. Mas da parte da apresentação, você quer falar antes ou quer falar depois que você tiver feito a preparação, quando você usou de IA, por exemplo, você entrou em... Você falou que usou pra fazer imagem, né? Mas pra fazer pesquisa, ou não, você fez a moda antiga, jeito legado de fazer essas coisas. Quer falar um pouco disso? Não, posso falar, aí depois a gente conta... como é que foi, mas eu já comentei, foi a primeira vez que eu preparei uma palestra com bastante auxílio de IA
não no conteúdo propriamente dito, mas na estruturação ali, pra tirar dúvida, pra melhorar alguma parte. A mais recente, o que eu fiz por último, antes de finalizar, de deixar de ser draft e ser a versão release candidate da palestra que eu tinha que mandar pra eles, foi... Eu peguei e exportei todo o script da talk num PDF, mandei no ChatGPT e pedi pra ele estimar quanto tempo levaria. Eu já tinha uma ideia, porque eu já tinha dado uma ensaiada e já tinha a previsão do Ulysses, que faz isso também. Mas eu mandei lá, pedi pra ele estimar, considerando que haveria tradução simultânea na palestra, então o andamento tem que ser um pouquinho mais lento, e considerando que ela tem que caber dentro de 25 minutos, o que ele sugeriria reduzir caso extrapole esse tempo pra caber. E aí ele estimou que passaria dos 25 minutos, ia passar tipo uns 5 minutos pela estimativa dele, e deu algumas sugestões, e aí eu fui olhar e, cara, não é que tá certo, assim, porque ele deu algumas sugestões assim, pô, essa parte aqui tá meio repetitiva, você já falou isso aqui, então não... E eu tenho essa mania de reiterar algumas coisas pra deixar bem evidente, mas quando você tem tempo limitado não dá pra fazer isso, então eu tirei algumas coisas que estavam repetitivas. Teve uma parte lá que eu conto sobre um CVE específico que foi um bem simples foi simples de eu encontrar e é simples de explicar e demonstrar ali exatamente como aconteceu, só que ele tem um backstory. E aí eu me empolguei demais no backstory. O backstory tava muito longo e era totalmente desnecessário. Aí ele falou, quem sabe você só fala isso? Eu olhei, eu deveria falar só isso mesmo. Aí, tipo, de, sei lá, 2 parágrafos virou uma frase, a introdução da história do negócio. Então, cara, pra isso, assim, foi a parte mais legal. Teve as ajudinhas antes de alguns conceitos que estavam difíceis de explicar de um jeito simples, eu pedi uma ajuda ali. Mas essa parte de realmente entender todo o conceito da talk e sugerir pontos onde tá repetitivo, onde tem como cortar uma gordura ali pra caber no tempo, essa parte foi sensacional. ChatGPT, né? Não Claude. ChatGPT for all, padrãozão. Ah, ok. Aí de imagem, né, o Everton fez 2 artes pra palestra, que depois que tiver feito eu posso mostrar. E daí tem uma imagem que foi gerada no ChatGPT for all, que é o Tim Cook distribuindo dinheiro. Mas acho que foi só isso. Não teve mais nenhuma imagem de IA, não. E não vai ter transmissão, suponho, né? Porque se tiver transmissão, você não incentiva as pessoas a irem no evento. Deve ter vídeo depois publicado, assim, divulgado? Transmissão quase ninguém faz justamente por isso. Quem faz geralmente cobra pela transmissão, justamente, Sim. né? Senão o pessoal não vai. Eu acho que deve ser gravado, porque quase todas essas conferências gravam. E aí, se for, obviamente, sendo ou não gravado, eu pretendo publicar uma versão por escrito da palestra no meu blog depois pra... Eu gosto de ter ali, né? Porque daí quem prefere ler tem a versão por escrito também. Sim, bem bacana. Tomara que tenha vídeo. Sempre que tem, a gente coloca na descrição aqui do episódio, né? Leva um tempinho, né? Entre acabar o evento, o povo que organiza poder respirar, voltar a dormir, né? Descansar um pouquinho. Aí pega o pós e coloca no ar, etc. Tomara que tenha pra gente poder assistir, que claro que tá todo mundo curioso. Falando em dormir, né? Os nossos planos do começo da viagem, eles são bem nebulosos. Porque a gente vai chegar lá no sábado à tarde, que vai ser 2 da manhã de sexta, no horário do Brasil, quando a gente estiver chegando lá, às 2 da tarde de sábado. E aí a gente não sabe como é que a gente vai se adaptar, né? E aí, tipo, domingo a gente não planejou nada e segunda só mais ou menos, assim, porque não sei como é que a gente vai estar. Então, Disney é na terça, né? Vamos botar na terça-feira, que é o dia que a gente tem livre e que tem uma chance de a gente já estar relativamente ok. Mas se não, mete café e vai. Eu era melhor pra lidar com fuso horário. De uns anos pra cá, tá me derrubando de um jeito que se eu escutasse alguém falar isso, eu ia falar, que frescura, só power through. Cara, não, eu desligo. A teoria é a seguinte: nós vamos voar de São Paulo pra New York, fazer um voo noturno, Red Eye. Eu já não consigo dormir em voo.
é difícil eu dormir. Então, assim, a ideia é a seguinte: não dormir no voo de São Paulo para JFK. Um pouco antes de embarcar para Tóquio lá, a gente toma umas balinhas de melatonina e aí sem tenta café, dormir sem café, sem café. E aí tenta dormir no voo de JFK para Tóquio. Talvez dê certo. Por a gente não ter... Se a gente conseguir não dormir antes, a gente vai estar muito acabado. Então a chance de conseguir pelo menos dar uma dormida, e aí com o lance da melatonina ajuda ali a dar uma enganada pro corpo achar que tá no horário. Vamos ver se ajuda. Melatonina ajudou na viagem pros Estados Unidos. Então, né, só que aqui são 12 horas. É um pouquinho diferente, né? É o dobro. Diferente. Mas, Rambo, você ainda não respondeu as preparações técnicas. Você falou de várias coisas, mas e aí? O que você vai fazer com o seu iPhone? Vai levar o iPhone? Vai deixar em casa? Vai deixar guardado? Vai levar? Tá com um beta? Tá sem beta? Vai levar o Mac? Não vai levar o Mac? Tem uma... Eu fiquei... Você me falou da sua viagem. Olha, eu tava bem em dúvida se eu levava ou não o Mac nessa viagem. Sempre que possível, eu prefiro não levar, porque é um trambolinho, né? É um pouquinho maiorzinho e mais pesado. Eu tava quase decidido a levar só o iPad, porém, a conferência tem aquele... como é que é? Office Hours dos palestrantes, então... pouquinho depois da minha palestra, eu vou ficar disponível pro pessoal ir lá, bater papo, tirar dúvida e coisa assim. E aí eu fiquei pensando, eu vou querer mostrar alguma coisa pra pessoa e não vou ter um Mac pra mostrar. E tem que ser o meu Mac, que tem ali as ferramentas de engenharia reversa e tudo mais, que é o tema da palestra. Então, eu decidi eu vou levar o de 14 polegadas, que é menorzinho, né, mais tranquilo. O iPhone, o meu, normal, 16 Pro Max que eu uso no dia a dia. A bateriazinha MagSafe externa, just in case, né. E tem um detalhe também. Quando eu vou viajar, assim, eu normalmente uso o Mac com o SIP desligado. Por N motivos que não vem ao caso aqui, não façam isso em casa, mas eu uso. O que eu faço? Eu ligo o SIP de volta, ligo o lance lá de Strict Security, do boot lá do macOS, ativo o Lockdown Mode no macOS e no iPhone e desativo o Developer Mode no iPhone. Por quê? Porque se esses dispositivos caírem em mãos erradas, não vai ter o que fazer com eles. Ou vai ser praticamente impossível ter algo que fazer com eles. E aí a preocupação maior é extrair alguma informação dali de dentro que não é para ser extraída. Então é isso que eu costumo fazer em viagem internacional, mais longa, né? Não qualquer viagem. Porque vai ficar mais exposto, vai... sair plugando iPhone em carregador de parede, e aí vai que a parede é um computador, né? Como a gente já falou aqui. Então, é bom tomar um cuidadinho extra, ser um pouquinho mais paranoico nesses casos. O Lockdown Mode é bem extremo. Ele realmente causa alguns transtornos, mas nesse caso vale a pena, pra mim, pessoalmente. E faz tempo que a gente não fala aqui. A gente comenta sobre o SIP, na verdade vocês comentam sobre o SIP, porque não faz parte do meu dia a dia. A gente não costuma lembrar o pessoal o que é. Se você não sabe o que é, continue não sabendo. Não é pra você. Isso tá ligado e é pra ficar ligado e é isso. Se você sabe o que é, esquece. Você sabe se você deve ou não desligar. A resposta é não, mas se você tiver que desligar, você vai ter um bom motivo pra isso e não vai precisar de explicação da gente. E se você não sabe o que é, continue não sabendo. É isso. Mas o link vai estar aqui na descrição pra quem Mas é um negócio mó maneiro e mó útil e importante. Adaptador de tomada. Não vou precisar pro Japão porque o padrão dos Estados Unidos funciona lá. E aí eu tenho o carregador de iPhone com o padrão dos Estados Unidos, carregador de Mac, padrão dos Estados Unidos, tudo. Aqui em casa eu uso adaptador, no caso pra tomada do Brasil. Então não vou precisar de adaptador dessa vez. Ah, e sem beta. Você tirou hoje, né? Ou ontem, sei lá. Ontem ele atualizou pra segunda RC lá do 18.4, aí eu já fui lá e desativei a atualização beta no iPhone e no Mac. Então, pra não ter nem perigo dele baixar outro beta, que inclusive saiu hoje, que é 18.5, ainda bem que eu tinha desligado. Já pensou se eu acordo amanhã, seu iPhone atualizou pro beta? Eu fiz uma coisa, eu tô vivendo perigosamente, porque eu não sei o que aconteceu nos últimos betas,
mas o Rise Mode, que é aquela telinha, tipo o Stream Deck lá que eu comprei, o software disso, ele é bem fraco. E ele tá passando por um problema que ele congela a cada meia hora e fica muito ruim de usar, né? Você aperta o botão, não faz nada, você vai ver lá no Activity Monitor, aí tá bichado, né? Se for uma coisa que foi de sistema, que ficou ruim, vai que esse beta novo resolve. Então eu instalei o beta do macOS hoje à tarde. Por enquanto tá tudo certo. Espero que continue assim. E ele parece ter corrigido um problema no Resumator do Safari para posts traduzidos para o português. Porque às vezes o resumo saía em inglês mesmo assim. Agora toda vez que eu fiz teste aqui, fez o resumo em português. Então acho que isso tá funcionando finalmente ok dessa vez, né? No beta do 15.5. 15? Acho que 15. Enfim, né? Nesse beta 0.5 que pintou do macOS. Mas fora isso, eu não vi nada de notícias sobre as novidades mesmo desse beta, né? Só vi pouquinha o coisa. post do 95 Mac que eu falei que me incomodou hoje, né? Então, gente, saiu um beta novo. Quer saber o que tem no beta? A gente também pode ter coisas novas. Então é isso. Ajudou. Você vai levar dinheiro físico, porque dinheiro físico é o que rola lá, mas você vai levar os seus bancos, vai tirar os seus bancos para eventualmente, né, precisar fazer alguma coisa lá. Você tá colocando mais bancos do que geralmente tem, tá tirando bancos. O que você tá tirando alguma coisa do iPhone? Eu fico um apelo, inclusive, aqui pros bancos para tornarem isso mais factível, porque o problema é assim, se eu deletar um app de um banco aqui no meu iPhone, quando eu voltar, eu vou ter que reautorizar o iPhone, porque é um dispositivo novo, né, que você apaga o app e morreu. Então eu evito de ficar tirando e botando o app de banco, então vou com os mesmos apps de banco que já tem, tudo escondido, né, aquele esquema que vocês já sabem, mas vou com eles. O que eu faço, aí já é modo nerd extreme, mas eu sou do time do Casey Liz lá, que usa o Tailscale. Então, se eu for acessar algum banco, alguma coisa, alguma conta do Brasil de lá, eu consigo me conectar usando uma VPN, que daí faz parecer que o meu iPhone está se conectando da internet da minha casa. Porque daí eu consigo acessar coisas sem dar flag de estão acessando de um IP diferente, né? Então tem essa questão que eu faço, porque eu já tive perrengues em viagens passadas e aprendi que é uma boa fazer isso. Mas assim, outro detalhe que eu não comentei quando eu falei que eu decidi levar o Mac, é que assim, isso não é uma viagem de férias, né? Então eu tenho que estar com o Mac porque eu posso ter que fazer alguma coisa que exige o Mac porque eu não estou de férias. Então é outro motivo de eu ter decidido levar o Mac também. Fico zerado. Então, por conta disso tudo, também eu não estarei aqui semana que vem, né? Mas eu tenho certeza que vai ter alguém à altura pra me substituir, como sempre. Então, tô ansioso pra escutar o episódio. Vou guardar pra escutar na viagem de volta. Então, que seja bem longo. Vai ser uma rave. Excelente, espero que seja uma boa viagem, Rambo. É um bom motivo a ausência na semana que vem. E partindo pro Alô ADT, o Duilor foi lá no gigahertz.fm/feedback, mandou seu Alô ADT, dizendo que ele comprou um Mac pouco mais de um mês e ficou encantado com o trackpad e os gestos. Nível de não conseguir mais usar o mouse. Gostaria de saber se a gente, né, usa o mouse no Mac, tá pensando em comprar um Magic Trackpad, já que uso o Mac com suporte, né? Então dificulta o acesso ao trackpad do MacBook dele. Vocês acham que vale a pena? Sim, né? Sim. O trackpad do Mac é um milagre tecnológico. A quantidade de coisas que você consegue fazer com ele, com os gestos, é aquilo que o Coca falou, acho que na semana passada ou retrasada, sobre outra coisa que eu não lembro mais o que era, mas assim, mexe, fuça, se acostuma, cada 3 dias você vai descobrir, nossa, se eu fizer, será que se eu fizer, olha, funciona, você vai pensar em fazer alguma coisa, vai abrir a mão assim, vai... Então isso, ele tem bastante suporte e eu recomendo que nos ajustes do sistema, você vá lá na parte de trackpad e ligue tudo. Porque tem um monte de configurações complementares que se não estiver... Eu vi até, acho que foi o William Max que postou esses dias no Threads, eu concordei 100%, né? Tem muita coisa que vem desligada por padrão que parece estar quebrado, tinha que estar ligado por padrão, né? Claro que você complica, mas o trackpad é muito bom. O suporte dele para um monte de coisa do macOS. Então, se você não vai conseguir usar o trackpad do seu Mac, porque ele tá elevado, sei lá, compra um Magic Trackpad sem dúvida alguma. E respondendo a pergunta mesmo que você fez, eu uso os dois. No dia a dia, mexendo normal no computador,
é trackpad. Para editar podcasts, eu uso o mouse, como eu já falei 1 bilhão de vezes, não vou entediar vocês com isso, mas é o Logitech MX Master 3 cheio de customização para eu poder usar o Audition 10 vezes mais rápido do que eu usaria com o trackpad. Inclusive, quando eu viajei e esqueci o mouse, doeu editar só com o trackpad porque ficou mais lento, mas não é culpa do trackpad, mas das customizações que eu fiz. Então, dependendo do seu trabalho, é um combo entre os dois. Compensa sim comprar o trackpad porque o suporte do Mac para ele é muito bom. E eu também, eu uso o meu Mac em modo desktop, maior parte do tempo, ligado no Studio Display, com o teclado, o Magic Keyboard externo, e com o Magic Trackpad externo. Começou com uma questão mais de saúde, digamos assim, porque eu não podia mais usar mouse que estava me dando problema de esforço repetitivo, e doía muito o braço, e aí eu passei a usar trackpad, e hoje em dia eu só uso trackpad, eu não uso mouse de jeito nenhum, e nossa, é sensacional. Tem até um Magic Mouse aqui na mesa, porque eu tava testando coisa do AirBuddy que precisava de um Magic Mouse. Inclusive, eu cometo uma gafe algumas vezes no AirBuddy de, tipo, tem várias coisinhas que você pode fazer nele com gestos no trackpad. Só que eu esqueço que nem todo mundo tem trackpad ou Magic Mouse, que dá pra fazer os gestos, né? Mas, enfim. Por muito tempo a janelinha dele lá não tinha um botãozinho de X, porque é só você dar swipe pra cima que ela vai embora, ué. Mas e se não tiver como fazer o swipe, né? São coisas que às vezes a gente esquece. Mas eu recomendo fortemente, é realmente muito bom. Eu quero saber só uma questão que eu fiquei curioso. Você falou de ligar todas as opções, né? E eu tava olhando aqui, eu tenho quase todas elas ligadas. Tem uma em específico que eu acho que é quase como o negócio de dock embaixo ou dock no lado, que é o Tap to Click. O Tap to Click eu tenho desligado, porque eu acho desnecessário você ter o mesmo recurso de 2 jeitos diferentes. Porque se eu quero clicar, eu clico. Eu não vou dar um tapa no trackpad. Eu clico, né? Inclusive ele tem o force click ali, dá o feedback, dá o barulhinho bonitinho. Então eu não vejo por que usar tap to click. Não, problema nenhum se você usa, tem até amigos que usam. Acho que o William Max falou lá, não, como é que usa sem ligar o tap to click? Eu particularmente uso sem, porque o meu dedo já está no trackpad. Então é só eu empurrar o dedo um pouquinho mais pra dentro que ele clica. Eu não preciso levantar o dedo, abaixar e levantar o dedo de novo. É preguiça. Então é só clica e pronto, né? E também uma curiosidade é quem usa ou não o Quiet Click, que você pode inclusive colocar Quiet Click, ele continua dando feedback e o Haptic Feedback, mas ele não dá mais o barulhinho. Eu uso com Tap to Click ligado, justamente porque eu não faço 2 coisas, né? Pra mim é só, não tem que clicar, é tapar. Então, porque pra mim faz mais sentido, mesmo eu levantar meio milímetro o dedo e colocar de novo, do que fazer a força no trackpad. Eu acho que ao longo de algumas décadas usando, fazer a força no trackpad vai desgastar mais o punho do que só fazer o tap to click. Então, tem meses que o Taptic Engine aqui do trackpad não funciona. Até testei ele agora pra ver se ele funciona, porque pra mim... Parece estar quebrado o seu uso, porque aí também você pode configurar o quão firme é o clique, né? Se você precisa fazer mais ou menos força. E aí tem também o force click, que você tem um segundo nível de clique quando você dá uma forçadinha, que é muito útil, por exemplo, para você pegar definições de palavras. Para quem não sabe, em qualquer lugar do Mac, você vai lá, clica com um pouquinho de força no trackpad em cima de uma palavra, ele abre um pop-up que dá ali a definição do dicionário, dá para buscar na web, buscar na Wikipedia, enfim, tem um monte de coisa que dá para fazer. Então, eu uso dessa forma e eu sou bem produtivo, inclusive para editar. Eu edito no Audition usando o trackpad e eu sou extremamente rápido para editar. E aí, sei lá, para dar zoom, daí você dá o pinch, né, para dar zoom, para diminuir o zoom. Nossa, eu faço voando uma edição usando o trackpad.
Ó, pra mim, o que tá desligado de tudo, das 3 abas de configuração, só em More Gestures tem 2 coisas desligadas, que são o Swipe Between Pages e o Launchpad. Ah, e o Exposé, 3. Exposé, Launchpad, que eu não sei porque tá no Mac até hoje, porque, né? E esse Swipe Between Pages também era do Safari lá, pra fazer o voltar, né? Quando tiver navegação. Onde que tem assim. esse Swipe Between Pages? Porque eu tenho que desligar isso. Na aba de More Gestures é a primeira opção. Nossa, off? Não, sabe por quê? Porque isso é... Nossa, cara, muito obrigado. Eu devia ter aberto isso há mais tempo. Porque isso me irrita pra caramba, sabe por quê? Não é no Safari, é no Xcode. Porque às vezes eu tô ali, aí eu quero voltar pro começo da linha ali, do código. Daí eu dou um swipe, só que se ele já tá no começo, ou se eu vou demais, ele volta pro arquivo que eu tava antes. Eu me perco todo. Nossa, maravilhoso. Agora não vai mais acontecer isso. Aí vamos ver se eu vou sentir falta em algum lugar, mas eu acho que eu não uso isso, nunca usei isso de forma intencional. Não, é só o acidental, esse gesto específico. Mesma coisa, Exposé, o Launchpad, era só pra... Droga. O que eu uso é o com 4 dedos pra trocar, alternar entre os spaces, esse eu uso. Ou se tem um app em full screen, aí eu uso. Sim, isso também. Só quando eu sei que o space tá imediatamente na lateral. Então se eu tô o que eu quero ir no space, o que eu quero ir é o que tá à direita do que eu tô, aí eu faço isso. Senão eu vou no Command Tab, que eu mantenho mentalmente, né, alocados onde estão os spaces ali, né? Então eu sei que no quarto space tem uma coisa que eu quero acessar, então eu vou lá, Command Tab, e vou até lá. Eu só sinto falta de poder fazer pin in spaces. Tem um específico que é onde que eu deixo o Timery e a tela dividida com Microsoft Teams. Eu sempre quero que esse seja o último space que eu tenho aberto. Não tem porquê ele tá no meio, no começo, e não tem como fazer isso. Adoraria que tivesse. Torço toda vez que tem WWDC pra ser o recurso que só eu vou usar. Eu vou pedir pro Syracuse fazer um app que faça isso, porque não tem como. Adoraria, mas por enquanto não dá. Tem vezes que eu quero clique silencioso e tem vezes que um clique barulhento não me importa. Então eu deixo tudo ligado e eu escolho. Tô de noite, na cama, vou tomar uma sapatada, faço ali o brilho no mínimo, faço ali o tap to click pra não fazer barulho, embora, né? Ainda que seja silencioso e seja só o retorno tátil no dedo, mas fica pra gravar também, né? Vou aqui apertar o REC e aí sai o parar também, e aí sai o clique na hora da gravação, então eu uso um tap. Sim. Sou usuário de mouse, né? Fui alfabetizado com mouse, então prefiro usar o mouse, sou mais rápido com o mouse. Tentei usar o trackpad, até comprei um trackpad externo para usar, ver se... Porque no meu setup eu acabo usando tanto o mouse quanto o trackpad. Então quero fazer um zoom, eu faço o zoom com a esquerda no trackpad. Então eu vou usando os dois meio que indistintamente. Claro que tem uma preferência, né? As coisas mais refinadas estão no mouse, as coisas mais grotescas de se fazer, né? Que não precisa tanta habilidade, acaba fazendo com a mão esquerda no trackpad. Né? Divido meio que assim. Eu falei, eu vou colocar um trackpad no lugar do mouse. Eu comprei um trackpad externo, mas não me adaptei, assim, não tem precisão no dedo, se quero ir rápido pra uma coisa. Com o mouse, sei lá, eu vou até de olho fechado, assim. Né? Clica ali naquele botão, vou de olho fechado e clico. É uma coisa que eu não desenvolvi, né? Mas eu tentei usar, sei lá, 1 semana, 2 semanas e não entrou no fluxo, tava mais atrapalhando do que ajudando. E a grande vantagem do trackpad são os gestos, que eu consigo ter esses gestos no Magic Mouse. Se eu dou uma sequência de taps, eu configurei o Better Touch Tool, e aí dou play, dou pausa nas coisas para gravar, para voltar. Então o Magic Mouse, pra mim, acabou tendo um mouse com a tampa do trackpad ali em cima que eu posso fazer as coisas. Então me adaptei, mas vê se faz sentido pra você, porque de repente, aonde você vai colocar esse Magic Trackpad? Tá num suporte, vai ter o teclado, onde é que vai estar? Você já tem ali um mouse, provavelmente vai estar ali no lugar do mouse. Acho que rola, né? Tem mercado, acho que vale a pena, mas também não é garantia. Pode ser que tenha alguma coisa aí no teu setup, na tua mesa, que complique, que não seja tão mágico quanto usar no MacBook, mas eu acho maravilhoso.
principalmente o tamanho, né? O trackpad, você pega... Agora tá tudo aumentando, mas antigamente o trackpad, sei lá, numa máquina, entre aspas, Windows da vida, era 3 dedinhos, né? Agora é um campo de futebol, dá pra você jogar, bater uma partida ali de futebol de botão tranquilamente em cima do trackpad. Isso eu lembro quando eu comprei esse Mac aqui, em comparação com o anterior, eu tinha postado, se eu achar essa foto, eu posto de novo, qualquer coisa, né? Mas a diferença é patética, assim, fala, nossa, cara, como é que eu usava esse trackpadzinho aqui, né? Muito naniquinho, pequenininho, esse gigantesco agora, fala, nossa, eu posso morar aqui dentro agora. É o campo de futebol, é piscina olímpica mesmo. E fazendo sentido pra você, Duilo, investiga mais os gestos, personaliza mais os gestos no trackpad, porque um clique na metade de cá, no canto de cima, né? 1, 2, 3, né? Tem uma série de personalizações que você pode fazer no teu trackpad que podem deixar a tua rotina muito mais, né, azeitada. E são coisas que vão fazer sentido só pra você, né? Se eu der o meu Magic Mouse pra qualquer pessoa, não vai ser mágico. Por outro lado, se eu pegar o mouse de alguém, eu vou ficar batendo nele assim. Peraí, não fez aqui? Por que ele não fez aqui? São coisas que você vai, né, colocando ali na tua rotina, né? Coisas que vão fazendo sentido pra você. Eu costumo dizer assim, quando você tá já no pouquinho mais avançado, já conhece, domina as ferramentas, aí você quer testar uma coisa ou outra, pega 1, 2, 3 opções, 4, 5, usa por 1, 2 semanas e vê no final dessas 2 semanas qual que você mais usou. Coloca ali, faz de um jeito, faz de outro, 3 opções pra você fazer a mesma coisa e vê qual que você mais usou, porque melhor do que te forçar a não, você tem que fazer assim, descobre o jeito que é natural pra você, que é mais confortável pra você, que é o jeito que você mais vai usar. E aí, faz assim, então, né, peraí, isso aqui, tem jeito de melhorar isso aqui, vamos tentar fazer desse jeito, esse outro aqui. E não aumenta muito a carga cognitiva e acaba sendo natural pra você, né? Peraí, vou fazer desse jeito, isso aqui é mais fácil. Você vai vendo na prática e no final você fica cheio de macetinhos, né? Fica cheio de truques pra fazer as coisas que só fazem sentido pra você, mas só tem que fazer sentido pra você, né? Tem que resolver os seus problemas, né? Não os problemas dos outros. Exatamente. Excelente. Agradecer a todos aqueles que foram em gigahertz.fm/feedback, mandaram seu feedback, seu alô ADT, aos mais detensos, né, que, como o Mendes diz, os clientes Platinum, que recebem a edição sem edição e que fazem tudo isso acontecer. A ExpressVPN patrocinando o episódio hoje. Ao Edu, que dá todo esse último toque nessa magia para tudo acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no seu motor de busca preferido, bater Coca-Tech, ou então no Instagram, no @coca.tech. Manda uma DM. Para falar com os senhores, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o A Fonte, área de trabalho. Apresento para a Lura IA sob controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado sobre como com o Mike Rockwell à frente da Siri, ela tá assim em boas mãos. Eu espero. O link vai estar aqui na descrição. Quem quiser passar nos comentários, fica sempre à vontade. Muito bem, eu estou no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads. Instagram provavelmente com fotinhos de Japão na próxima semana. Valeu. Boa viagem, Rambo. Trabalhe e aproveite. Tudo Valeu. dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Falou.